Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor Paulo. Amém? Eu acho que você pode fazer mais do que isso, hein? Uau! Para quem não conhece, esse é o pastor Paulo, um grande amigo. Tenho o privilégio de dar cobertura para ele, a sua esposa Thaís. Ele está com a filhona aqui, que ficou loira agora, Jesus poderoso. E uma alegria muito grande andar com o pastor Paulo. É um grande homem de Deus, comanda uma igreja lá em Guarulhos, que é uma bênção muito grande. E eu quero honrá-lo aqui perante toda a igreja, viu, meu filho? Dizer quanto nós te amamos. Amém, que Deus te use nesta manhã com poder e graça. Hoje nós estamos em mais uma ministração. Desperta-nos, Espírito Santo, desperta-nos. Que haja um avivamento, um despertamento dentro de você, amém? Levanta a sua mão direita para cá. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida do pastor Paulo. Obrigado pela sua esposa, pastora Thaís, pelas suas filhas. Obrigado pelo seu ministério. Obrigado pela unção que reina sobre ele. Que o Senhor venha usar a boca dele como boca profética. Que venha uma unção nova, como tem vindo em todos esses anos dessa igreja. Que o Senhor se mova de uma maneira especial e sobrenatural. Toca, Senhor, em cada coração aqui nesta manhã. E que saiamos aqui despertados para o novo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ô glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus mais forte. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: dá um glória a Deus aí, meu irmão. Fala assim: dá aleluia aí, meu irmão. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Quem aqui não me conhece? Você não está perdendo nada, viu? Glória a Deus. Mas eu sou filho do apóstolo Géser, tá? Nailton não é o único, hein, Nailton? Né? Não é o único. Inclusive, nosso pai tem filhos morenos, lindos, né? Não sei como é que é esse negócio, mas tudo bem. Então, eu sou um dos filhos também do apóstolo Géser. E eu tenho esse privilégio também de poder andar com o Joel, que para mim é uma grande honra também poder andar com ele. Eu tenho aprendido muito com ele, e isso não nem sei o tipo da palavra que tem que falar, mas eu estou falando a verdade mesmo. Eu tenho uma honra em poder estar andando com ele. E só nesse tempo que eu comecei a andar, eu não posso deixar de reconhecer tantas portas que foram abertas, né? Só em poder andar com ele. E olha que eu nem ando muito junto, hein, irmão? Olha que eu nem ando, Então, o homem aí está transbordando aí de bênção. Fala pro irmão que está do seu lado. Não perde a oportunidade, viu? Quando ele estiver lá na porta dando um paz do Senhor para você, pega na mão e fala assim: me abençoa, porque você não sabe o que vai acontecer lá na semana. Amém? Deus já está falando aqui já, né? João capítulo 14. E eu quero dar um tema, só o Joel para fazer isso na minha vida, porque eu não ministro muito em questão de temas, eu deixo o Espírito Santo fluir, mas eu tenho que obedecer. Amém? E ontem preparei com muito carinho essa mensagem, sabendo que o Espírito Santo ele tem total liberdade. O tema dessa mensagem é: para cada promessa existe a necessidade de uma resposta. Fala para o irmão que está do seu lado. Presta atenção, para cada promessa existe a necessidade de uma resposta. Amém? Então, João capítulo 14, no verso 16, diz assim: Jesus dizendo, o tema aqui está dizendo, Jesus promete outro Consolador, e ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Veja, o mundo não o vê, e nem o conhece.
Aí Jesus continua dizendo: vós o conheceis. Olhe para o irmão que está do seu lado, fala assim para ele: você conhece o Espírito Santo. Nós trabalhamos muito com aquela ideia de que eu preciso ver para crer. E o que a Bíblia diz? Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é aquele que não, mas... Fale para o irmão que está do seu lado, você está crendo, né, irmão? Jesus está dizendo assim, ele diz, porque nem vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Irmão, eu não posso falar que isso aqui é uma mentira. O Espírito Santo está dentro de você. A função do Espírito Santo, justamente, a primeira função é essa, mudar o nosso coração, porque nós não podemos dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Quem crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Não, eu acho que só metade aí levantou. Aí tem gente duvidando aí. Pergunta, irmão, você é salvo? Fala assim para o irmão que está falando, não adianta ter um nome na célula não, irmão. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Fala para ele aí. Então pergunta para ele: Jesus é teu Senhor? Sim ou não? Então, se ele é o teu Senhor, irmão, você só pode dizer que Jesus é teu Senhor se o Espírito Santo está dentro de você. Então, ele já está aí dentro. Fica calmo, sossega. Vamos continuar. Aí diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele, como diz aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guarde muito essa palavra, ter o mandamento. Fala comigo, ter o mandamento e guardar o mandamento. Isso é muito forte. É um dos grandes erros dos pentecostais. Os pentecostais, eles gostam muito do poder. O chicatalamacheio, eu não sou contra isso, eu também gosto. Mas, entendam uma coisa, o que a Bíblia diz: tem que guardar algo. Para que haja uma liberdade do Espírito Santo, eu tenho que guardar algo. E esse algo já está aqui, que é os mandamentos, que é a palavra de Deus. Alô? Você viu como eu sou filho do Géser? Alô? Vamos continuar aqui. Então diz aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A ideia é que através do Espírito Santo, Jesus se manifesta através da sua vida. Ah, fala sério, fala para o irmão Tassado, fala sério. Você já parou para pensar nisso? No mundo as pessoas querem parecer com A, com B, com C, com D, e aí vai por diante. Sim ou não? Mas Jesus está dizendo que se você guardar o meu mandamento, se você me obedecer, eu vou me manifestar através da sua vida. Não, pergunta para o irmão que está falando, já parou para pensar nisso? Jesus se manifestando através da sua vida. Eu não sei se você dá esse valor. Ah, não, Jesus vai se manifestar só na vida de um, daquele lá que é o escolhido. Não, ele está dizendo: aquele que guarda a palavra, aquele que obedece, eu vou me manifestar através da vida dele. Quem crê nisso? Vou continuar. Aí diz aqui, ó. Disse Judas, não os cariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, quem ama Jesus aqui, dá uma glória a Deus bem forte. Aí tem a resposta: guardará a minha palavra. Então não dá para nós falarmos assim: eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus está olhando para dentro do seu coração. Se a palavra dele está aí dentro do seu coração, realmente aquilo que você está falando é uma verdade. Nós estudamos a Bíblia e entendemos que a boca sempre fala daquilo que o coração está cheio. Então, Jesus, quando você abre a boca e diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, ele está olhando para o seu coração. E se ele estiver encontrando aí a palavra de Deus na sua vida, ele está alegre com você, porque você está falando a verdade. Vamos continuar.
E aí diz aqui, ó, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Diga glória a Deus por isso. Então Jesus está dando uma direção bem específica, que o segredo é o seguinte: o Espírito Santo, ele já está dentro de você. E a função do Espírito Santo é se mover através da sua vida. A função do Espírito Santo é revelar o Pai e revelar o Filho através da sua vida. Diga glória a Deus por isso. Estamos no ministério do Espírito Santo. Por isso que quando eu estou focado naquilo que Jesus falou, ele disse: se você guarda a minha palavra, eu me manifesto através da sua vida e através do Espírito Santo. Quando você levanta a mão, quando você dá glória a Deus, quando você diz aleluia, quando você faz qualquer coisa voltado a Deus, não é a sua carne que está querendo fazer isso, mas o Espírito Santo que está tomando a sua vida. Amém, irmão? Diga glória a Deus por isso. Está tomando a sua vida e ele está glorificando o Pai. Por isso eu tenho que entender que nós somos instrumentos. Eu sou um instrumento. O que me fez estar nesse caminho é entender que Deus, ele quer usar a minha vida. E ele usa a minha vida assim como ele quer usar a sua vida também. Quando eu me converti, o sinal da conversão foi essa. Eu estava no mundo, estava numa cidade, estava pecando com toda certeza, né? Porque eu não conhecia o Senhor, então eu estava pecando. E naquela época ainda tinha orelhão. E aí nós ligávamos para os nossos pais dizendo: olha, está tudo bem aqui. E uma das notícias que nós escutamos é que um colega nosso, mais jovem do que eu, um colega nosso foi para um encontro da igreja. Fala para o irmão que está ao seu lado: alô. Ele foi para um encontro da igreja. E aí, lá no encontro, eu nem sabia que ele tinha ido, né? E lá no encontro, ele foi selado pelo Espírito Santo. E ele começou a falar línguas estranhas. Ou, como alguém pode falar, línguas angelicais. E você fica imaginando, eu lá no mundo, lá, e o irmão dele ouvindo, falando: olha, você não sabe, o Gilcinho, posso falar o nome dele que você não conhece, mas o Gilcinho foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei: rapaz, que negócio que é esse? Batizado com o Espírito Santo? Aí ele falou: eu também nem sei explicar. Então, eu já perdi aquela vontade de ficar lá onde eu estava, porque eu queria voltar para São Paulo e poder ver o Gilcinho, né? E aí, voltamos. Quando eu voltei, ele falou: e aí, beleza aí, irmão? Eu falei: beleza, tal. E aí ele falou assim: ó, tem um culto, naquela época não era chamado de célula, né? Mas tem um culto numa casa, eu queria que você fosse lá. Aí eu falei assim: eu vou. Mas por que eu fui? Porque eu queria ver o Gilson falando aquele negócio lá, né? E aí foi, e o culto era um culto normal, adoração, ministração da palavra, tudo que você pode imaginar. Mas aí chegou o momento da oração. E no momento da oração, ele começou... Eu não vou lembrar o que é, porque não dá para a gente repetir, certo? Amém? Eu vou só imitar alguma coisa aqui. Ele ficou... E eu... Ele ficou assim... E eu... Aí eu falei assim: rapaz, eu conheço o Gilcinho. Que negócio é esse que ele está falando aí? Aí o que aconteceu? Aquilo me ativou e eu disse: não, se Deus fez isso na vida do Gilson, Deus pode fazer isso na minha vida. Aí eu fui para a igreja, que o segredo é ir para a igreja, fui para a igreja, não me converti ainda dentro da igreja, né? Mas são processos que você vai passando, mas eu comecei a entender que eu precisava colocar algo dentro de mim. Porque não é só estar dentro da igreja. Eu tenho que permitir que algo transforme a minha vida. E eu não sei se vocês sabem, eu tinha um canicalon. Quem lembra do Milli Vanilli? Vocês lembram, né? Presta atenção, eu no metrô. Aqui é a linha do metrô, certo? Quando vinha o metrô, eu ficava assim, ó. Porque bate o vento e o cabelo... né? Eu era assim. Eu lembro que o pastor falou assim para mim:
o pastor falou, quando ele me viu, né, com aquele canicalão, ele disse: eita, eu não vejo a hora de cortar. Nada contra, certo? Aí eu dei risada dele. E eu dei risada e eu falei: nunca que eu vou cortar, porque eu já encarei tanta gente, até o meu pai eu encarei para fazer um canicalão. Você acha que eu vou tirar isso daqui? Mas o que estava acontecendo na minha vida? A palavra estava entrando dentro da minha vida. Porque quando a palavra Jesus entra dentro da nossa vida, foi cantado aqui, nós não somos chamados para sermos presos, nós somos chamados para a liberdade. E a função da palavra é libertar a sua vida, é mostrar que existem coisas melhores. Quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, Ele mostra para você coisas melhores do que existe nesse mundo. Diga glória a Deus. Estou só usando um exemplo, não estou focando, porque se minha esposa falou, olha, ela me chama de neguinho, não sei porquê, vou até processá-la, mas ela fala assim: se você emagrecer, eu deixo você colocar o canicalão novamente. Eu estou tentando até hoje emagrecer. Acho que Deus não deixa. Mas voltando aqui à palavra, irmãos, quando você tem uma promessa dentro da sua vida, você tem que ir em busca dessa promessa. Para cada promessa tem que haver uma resposta. Se o Senhor disse para aqueles discípulos buscarem essa promessa, o que os discípulos fizeram? Eles foram buscar. Você abre no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso 4. Atos 1, verso 4. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que fizesse o quê? Esperassem não, fala com mais convicção. Fala assim: esperassem Fala para o irmão que está do seu lado: quando você está aqui, você está reivindicando essa promessa. Sua mente não pode ficar voando, irmão. Você, quando está aqui dentro da igreja, no meio da adoração, desses louvores, você tem que estar cheio. Jesus falou: a chave é o mandamento. Guarda o mandamento. Lembra do mandamento. O Espírito Santo vai fazer você lembrar do mandamento. E quando você lembra do mandamento, você ativa aquilo que Deus falou. Então, há um versículo que diz assim, que quando a palavra de Deus sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela vai prosperar na vida de todo aquele que crê. Então aqueles discípulos, eles começam a trazer para a vida deles. Eu não sei o que eles estavam orando, mas uma coisa eu posso entender. Eles estavam dizendo: Jesus falou para nós ficarmos aqui, vamos buscar. E olha o que acontece. Atos capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, que estavam todos o quê? No mesmo lugar. E aí diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E verso 4 diz: todos, fala comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Fala para o irmão que está do seu lado: o segredo é você acreditar na promessa, meu irmão. Acredite na promessa. Então, veja, por que o Espírito Santo, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, que quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que acontece? Aqui vem sinais, até que o nosso pai ele fala sobre isso. Os sinais são a língua de fogo, e aí vem o vento. Discípulos, eles começam a falar várias línguas naquela época, que eram dos povos que habitavam naquela época. E aí o que me chama a atenção é o capítulo 2, o verso 14. Olha para o verso 14. Aleluia. Quem pode dar um aleluia aí? Porque quando eles começaram a falar, eles não estavam falando assim, labachurianda, eles estavam falando as línguas dos povos que habitavam naquela época, e aquilo chamou a atenção.
Quando eu sou cheio do Espírito Santo, irmão, não dá para guardar isso dentro da minha vida. O Senhor, Ele me enche com o seu Espírito, para que o Espírito Santo transborde através da minha vida. E aí as pessoas começaram a ver o que está acontecendo, por que eles estão fazendo isso. E olha o que diz aqui a palavra de Deus no capítulo 2, no verso 14. Diz que, então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. E aí ele começa a dar um testemunho do que está acontecendo. Não me dá tempo de falar tudo isso, mas se você ler todo esse capítulo, você vai entender o seguinte: o que aconteceu na minha vida e nas nossas vidas foi o cumprimento da promessa que Jesus liberou sobre nós. Fala para o irmão que está do seu lado: a promessa está aqui. Fale mais forte: a promessa está aqui. Mas você precisa pegar essa promessa. Você tem que ativar essa promessa. Amém ou não amém? Sabe qual o meu testemunho de batismo com o Espírito Santo? Eu subi um monte, amo estar no monte orando, mas eu lembro que quando eu subi, mesmo que eu subi no monte, meus irmãos, aqueles crentes gostam de orar demais. Subia meia-noite e descia às 6 horas da manhã. E eu era um novo convertido, não sabia nem orar, queridos. E aí eu comecei a orar: Pai nosso que estás no céu. Acabou. Depois foi a Maria cheia de graça. Deu 15 minutos e acabou, irmão. E eu falei: não tem mais o que fazer. Por quê? Porque não me foi ensinado isso. Eu precisava me voltar para as promessas. Eu tinha que ver qual era a promessa que Deus tinha para a minha vida. Não era só subir aquele monte. Entenda isso. Aí eu comecei a ser lapidado, discipulado. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. E aí vai. E eu via que toda vez eu subia com essa empolgação. Mas o que acontecia comigo? Durante a semana, discipulado. Mudança. A palavra ia mudando o meu caráter. Eu ia aprendendo a jejuar. Primeira vez que eu fui jejuar, das 10 da meia-noite até as 10 horas da manhã, eu falei: eu vou comer um prato enorme, porque eu vou morrer de fome. E eu não aguentei. Mas eu fui aprendendo. Essas são as táticas que o Senhor nos dá para que nós possamos nos aproximar mais e mais deles. Tem que entender isso. Então, discipulado, santidade, enchimento da palavra. Quando eu começo a me encher e praticar aquilo que o céu me ensina, não tem jeito. Vai chegar o momento certo em que Deus preparou, aonde você vai transbordar de tudo aquilo que você se encheu. E eu lembro que eu estou lá. E o que aconteceu? Um dia que eu estava lá, eu vou falar, vou falar, pode falar? Eu vou falar. Uma das minhas primeiras vezes que eu subi no monte, eu ainda estava num processo de libertação, eu ainda fumava, e não fumava qualquer cigarro também, era cigarro bom que eu fumava, tá? E eu estava lá em casa, são processos, eu estava lá em casa, tomando uma cervejinha, jantando e ia fumar um cigarro. E aí os irmãos que não param, né, graças a Deus por esses irmãos, foram lá me convidar para ir ao monte. E o que eu fiz? Eu fui. Naquela época eu fui de ônibus. E aí chegava, você tinha que andar mais ou menos uma meia hora a pé, depois das meia hora para subir o monte. E quando eu desci do ônibus, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Acendi o cigarro. Porque aquilo era a minha vida. Quando o meu discipulador, não era ainda, quando ele viu, ele quase entrou na carne. E aí alguém chegou para mim e falou: Paulinho, você vai subir num lugar, não estou falando que um monte, irmão, é o propício, entenda isso, mas você vai subir num lugar para orar, você tem que aprender não pode subir com isso daí não. Aí eu falei assim: mas então onde que eu vou deixar? Vai que alguém pega aí. Você está entendendo do que eu estava cheio? Eu não deixei lugar nenhum, não. Eu subi com o cigarro no monte, meu irmão. Subi. E aí foi uma dessas que eu subi, orei, tudo isso aí que eu falei para vocês aí. Aí eu falei: agora estou com vontade de dar uma tragadinha, né?
Acho que eu vou descer. Mas pulando. Uma outra vez. Eu estava lá no monte e Deus batizou um colega meu. Ele começou a falar línguas. Aí você deu glória, aleluia, né? Eu fiquei feio com raiva. Porque eu já tinha subido o monte várias vezes. Isso é uma palavra para você nessa hora, meu querido. Eu estou aqui como um profeta falando para você quais são as direções do Espírito Santo para que a tua vida seja transformada. Não fuja desse processo. O reino de Deus trabalha dessa forma. E aí deixa eu te falar. Aí eu desci o monte. Mas dessa vez já tinha deixado o cigarro lá guardado embaixo da pedrinha. Aí eu desci e peguei, né? Quando eu peguei aqui, o amigo meu que tinha sido batizado, todo feliz. E eu não estava, mas ele estava todo feliz. E aí, ele falou assim, Paulinho, você viu? Fui batizado. Eu falei, você foi batizado, mas eu vou parar com isso, vou desistir. E aí ele ficou sem respostas. Bom, o que aconteceu? Chegou o irmão dele. O irmão que me evangelizou, na verdade, era um ex-drogado, tinha sido curado da AIDS, era uma pessoa assim, sabe, Deus transformou. E aí ele falou assim, Paulinho, o que aconteceu? Aí eu abri a boca. O que aconteceu? O que estava dentro de mim precisava sair. Aí eu comecei a murmurar, eu não vou mais buscar esse Deus não, porque está todo mundo buscando, todo mundo está falando língua estranha aí, esse irmão subiu a primeira vez aí, já faz muito tempo que eu estou buscando, e eu não falo, e nada, quer saber, eu não quero saber. Deus, eu vou falar um meio pentecostal, Deus tomou ele. Não fez assim não, mas Deus tomou ele. Aí Deus tomou ele e falou assim, você quer meu espírito? Não foi desse jeito, isso aqui é só uma cena que eu fiz agora. Você quer meu espírito? Aí eu olhei assim, eu nem precisei responder, ele falou assim, meu espírito não habita em templo sujo. Acabou comigo, né? Aí estava chegando uma irmã, que era uma missionária, estava chegando uma irmã, e aí ele começou a falar assim, deixa eu te fazer isso, deixa eu fazer isso aqui. Irmão, ele não me conhecia, assim, por trás, o que eu fazia. Né? Deixa eu te fazer isso, ele começou a contar meus pecados. Aí eu falei assim, ô irmão, não precisava me expor não, né? Aí ele falou assim, expor? Porque deixa eu te falar, irmão, você quando é cheio do Espírito Santo, você não incorpora não, tá, irmão? Porque tem gente que acha que incorpora. Desculpa se tem alguém aqui dessa forma. Mas nós que somos cristãos achamos que a gente faz assim. Incorpora. Não é isso não. Eu estou falando normalmente com você e o Espírito Santo está aqui na minha vida, irmão. Mas qual foi o segredo dele? Ele se deixou ser usado, ele abriu a boca e Deus usou a vida dele. E aí eu fui andando com o cigarro, tá? Eu fui andando. E aí eu fui falando com o irmão que foi batizado, eu falei, meu, como é que foi esse negócio? Ele falou, cara, a sensação foi da hora. E aí eu tomei uma posição. Para cada promessa tem que ter uma resposta. Eu estava com um Marlboro? Estava com um Marlboro. Cheio. Peguei e eu falei o seguinte, se realmente Deus tem uma obra na minha vida, eu peço sinais. Nunca mais eu vou fumar. Peguei, quebrei, viu, irmão? Porque vai que alguém no meio do caminho pega, né, irmão? Quebrei, joguei para trás e comecei o processo de santificação na minha vida. Amém ou não, amém? Aí sim, comecei a me encher da palavra, comecei a jejuar mais, comecei a subir um monte, e nada. Mas vamos lá. Um dia eu estou lá, no monte, mas eu estava confiante na promessa. Um dia eu estou lá no monte, e aí eu encontrei uns pentecostais lá. O Nailton gosta desses pentecostais, aqueles ficam assim, Nailton, ó. Não é? Eu amo também. Aí eu vi eles sendo usados, porque o Espírito Santo não quer só que você fique falando língua estranha, irmão. Eu olho lá para o irmão e falo, Oribalá, xerebalabaé. Labachuriana. Fala para o irmão que está ao seu lado. Você acha que o Espírito Santo quer ter um encontro social com você, irmão?
Labaxê, catalamais, suia. É? Não ia calabas. Você acha que o Espírito Santo quer te encher assim? Pra você ficar? O Espírito Santo quer te dar variações de línguas. O Espírito Santo quer te dar dom de ciência, dom de conhecimento, dom de revelação, dom de interpretação, dom de cura, dom de milagres. Ele quer usar você para que Jesus seja glorificado através da sua vida. Amém ou não amém? Porque às vezes a pessoa fica aqui buscando o batismo com o Espírito Santo, aí a pessoa fica, ai, me batiza, porque agora eu vou falar, lamancho comaias, ai, camulhas. Eu estou falando língua estranha, meu irmão, porque eu tenho liberdade para falar isso agora. Agora eu estou falando. Agora veja bem, meu Deus. Pensei que fosse um anjo, mas tudo bem. Deixa de ser um anjo de Deus. Eu lembro que eu escutei Deus usando um irmão, falando em línguas, e o outro interpretando. Meu, que coisa linda, eu nunca tinha visto isso. Por isso que eu vou te dar uma dica. Quando você vai entrando de cabeça, Deus vai mostrando o que Ele pode fazer através da sua vida. E eu falei dentro do meu coração, eu disse assim, Deus, fala comigo desse jeito. Falei aqui dentro. E aí eu estou num tempo ali de oração, de jejum, e o meu discipulador foi tomado do mesmo jeito. E aí ele falou o seguinte, ele disse, meu filho, ele não veio com um servo meu. Aleluia. Meu filho, hoje, quando você subir o meu monte, eu vou te dar o que mais você deseja. Isso era 10 horas da manhã. Eu não vi a hora de chegar meia-noite. Como é que eu fiquei depois de uma promessa como essa? Fiquei triste, fiquei preocupado. Eu não queria nem mais comer. Vamos subir já um monte. Eu não estou dizendo que é um monte, entenda isso. E eu sei que eu subi. E eu parecia, né? Lá. Quando subir hoje vai acontecer. E eu acho que já sabia orar um pouco mais, já tinha um pouco mais de bagagem da palavra, já sabia como me comportar em relação à busca do Senhor. Mas aí sempre tem aquele momento do batismo com o Espírito Santo. E tinha uma irmã especial, né, na questão do batismo com o Espírito Santo. Ela colocava a mão. Se a pessoa não caía, ela dava um rodo. Tinha o famoso gló, gló, gló. Vai dando glória aí. Gló, 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 gló. Vocês já passaram por isso? Alguém aqui? Não precisa se entregar. Mas eu sei o seguinte, que eu fui lá, chegou a minha vez, aí um colocou a mão, o outro colocou a mão, o outro foi colocando a mão e foi colocando, porque era muita gente que subia e foram colocando a mão sobre mim. Aí eu lembro que o meu discipulador estava do lado, ele disse assim, Paulinho, tem uma bola de fogo em cima de você. O que eu fiz? Tinha nada. Vamos continuar. Gló, 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 gló. Aí colocaram a mão no meu coração aqui. Aí eles começaram a orar. E eu falando, Senhor, eu creio. Mentira! Porque Deus é aquele que sonda teu coração, meu irmão. Mas Deus me ama, como ama você. Naquela noite, estou eu lá. E os irmãos orando. Eles já estavam até desistindo. Aí, o que aconteceu? Um irmão que tinha subido pela primeira vez. Acho que Deus gosta disso, viu? Só comigo que demora, mas tudo bem. Pela primeira vez, era um colega meu. Ele estava assim, ó, do meu lado, assim, ele estava ali, ó. Eu vou falar línguas estranhas agora, tá, irmão? Rebaxere calabachuri alababara calabachara balaba. E eu? Quando eu olhei, que eu vi, o que eu falei dentro do meu coração? Eu creio. Eu não abri a boca, eu disse, eu creio. Quando eu falei, eu creio, meu coração, mas que estourou, irmão. E eu comecei. Có, 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 có. Có, 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 có.
Já não era mais gló, gló, gló. Era có, có. E eu comecei có, 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 có. Irmão, e foi uma alegria tremenda. Eu có, 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 có. Parece, né? Desci um monte com aquela alegria, fui para casa. Meus pais não estavam em casa, fui tomar um café, fui ligar a televisão. Quando eu liguei a televisão, nada contra, fui assistir um jornal, alguma coisa estava passando, não lembro o que era. Aí o Espírito Santo falou assim, se você me buscar, eu vou te dar mais. Eu desliguei a televisão, fiquei de joelho lá na cama e comecei... Có, 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 có. Mas uma coisa tinha dentro do meu coração. Promessa. E aí eu lembrei de uma promessa. O que você pedir, eu vou te dar. Eu lembrei de outra promessa. Se você pedir variações, eu vou te dar. E eu, na simplicidade, disse, Deus, eu não quero esse espírito de galinha aqui, não. Nem águia era, né? Eu não quero ficar essa língua de galinha aqui, não. Eu era, entenda isso, eu tinha menos de 1 ano de conversão. Entende isso? Né? Talvez você fale, meu Deus, falar disso do Espírito Santo. Eu tinha menos de 1 ano. E aí eu não quero falar essa língua de galinha, não. Mas eu continuei. E aí Deus começou a me dar variações. Veio inglês. Veio japonês. Veio africano. E eu comecei, irmão. Porque o que precisa acontecer na nossa vida é só ativar a promessa que já está na sua vida. Amém ou não amém? Quem lembra do cego de Jericó? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus falou, o que está acontecendo? É aquele cego ali e tal. Ah, chama ele. Chama ele aqui. Aí chamou o cego. Se aproximou o cego. E aí, fala para mim. Jesus chegou, olhou para o cego e fez o quê? Uma pergunta. O que é que você quer que eu te faça? Você está de brincadeira, né, Jesus? Sim ou não, irmão? Você está de brincadeira. Hoje nós entendemos que ele estava precisando enxergar. Mas e se naquele momento ele quisesse outra coisa? Deus sonda teu coração, meu irmão. Quando você está buscando a Ele, Ele está vendo quem é que você coloca realmente em primeiro lugar. Ele está vendo se realmente você quer o poder dEle, para que você leve essa palavra, leve essa unção para outras pessoas. Se de repente Ele sonda teu coração e você está totalmente preocupado com coisas que não tem nexo, não vai ser agora. Ele não vai entregar algo que é tão precioso para alguém que não está dando valor. Então aquele cego poderia dizer, não, eu estou precisando de uma roupa nova, estou precisando até casar, preciso de uma casa. Mas ele teve que responder a pergunta. Fala para o irmão, para cada promessa liberada, tem que ter uma resposta. Vocês cantaram aqui, Espírito Santo, vem, 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 vem. E o Espírito Santo está aqui, mas ele precisa de uma resposta sua. Fique em pé, por favor. Ele precisa de uma resposta sua. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, hoje é amanhã, hoje é um amanhã, sei lá se está certo, que o Senhor quer uma resposta sua. Aqui nas 7 semanas, quando nós vamos orar pelas pessoas na hora do batismo do Espírito Santo, eu fico vendo, né, as pessoas, eu não estou julgando, mas eu fico vendo a dificuldade que as pessoas têm muitas vezes, porque elas acham que vai acontecer assim. Cada um teve sua experiência, nosso pai teve uma experiência, a minha experiência foi totalmente diferente. E você pode ter uma experiência totalmente diferente. Deus quer, nesta manhã, cadê o... Eu vou fazer um negocinho aqui. Eu posso fazer um negocinho aqui? Eu não sei, mas... Não, fica aqui, ó, aqui. Não, vocês não podem subir o altar assim, né? Você vai com o homem lá. Fica aqui. Isso. Aí. Ah, fica aqui num corredorzinho, um olhando pro outro aí. Só afasta um pouquinho, você está querendo encarar o irmão.
Vem mais pra cá. Isso. Vem mais pra cá. Isso aí. Vem aqui, faz a mesma coisa ali. Fica um do lado aí, outro do lado aí. Isso. Isso do lado aí. Isso. Junta mais. Isso, beleza. Fala pro irmão que está do seu lado hoje. Aquilo que você pedir é o que vai acontecer na sua vida. Se você pedir enchimento do Espírito, é o que vai acontecer na sua vida. Se você pedir batismo com o Espírito Santo, é o que vai acontecer na sua vida. Querido, profeticamente, nós estamos em um mês em que Deus veio habitar em nosso meio. Então Deus está aqui. Olha para o irmão que está só, Deus está aqui. Então eu quero te convidar nesta manhã a minha resposta nesta manhã tem que ser o seguinte. Fala assim comigo. Eu vou correr desesperadamente. Fala outra coisa. Fala assim, eu vou me lançar em seus braços. Fala outra palavra, diz assim, eu vou me entregar totalmente. Deus espera isso. Não existe formas. Existe uma resposta. Amém ou não amém? Fala para o irmão, não existe formas. Existe uma resposta. Se você acreditar nesta manhã, essa promessa que está na sua vida, ela vai se cumprir. Fala mais uma vez bem forte. Hoje eu vou correr. Hoje eu vou me lançar. E hoje eu vou me entregar. Sabe o que o Espírito Santo quer de você? Aleluia. Obrigado. Fala pro irmão que está do seu lado. É isso que você tem que fazer hoje. É isso que você tem que... Continua aplaudindo, que é isso que você tem que fazer hoje. É hoje. Quem quer isso hoje? Quem quer isso hoje, irmão? Então vem aqui correndo, vem correndo. Vem. 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 Vem com alegria, Dá as mãos aí um para os outros aí. Vem. Quem quer? Vem. Pode vir mais. Vem. Se aproxima mais. Vem. Dá as mãos uns para os outros. Vem. A palavra de Deus sai dentro de você. Não sou eu que vou te batizar, mas é a palavra que está aí dentro de você que vai te ativar. Vem mais para cá. Vem. Pode cantar. Reunidos nesse lugar, somos casa. Aleluia. Todos vocês que estão aí, levante as suas mãos para adorar o Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Se você é batizado no Espírito Santo, se você fala línguas, abra sua boca, começa a falar línguas. Vazio de tudo vem e limpa meu interior. Tua graça me transforma. Você pode abrir os seus lábios e
a mesma tua coisa. graça me transforma. Hoje vai acontecer algo sobrenatural sobre a tua vida nesta manhã. Espírito, Porque a promessa, ela vai ser ativada através da tua vida. A promessa vai ser ativada através da tua vida. A promessa vai ser ativada. Vamos, continue. Enche esse lugar, traz tua glória aqui. Espírito, aviva-nos. Enche esse O Espírito Santo vai começar a falar com você nessa manhã. glória aqui. Com poder, revela-te. Enche esse lugar, traz tua glória aqui. Traz tua glória aqui. Me esvazio de tudo que sou. Meu interior, tua graça me transforma. Tua Aleluia! graça me transforma. Há uma onda crescendo aqui nessa manhã, irmãos. Há uma onda de poder aqui. O Espírito Santo está aqui alegre nessa manhã. O Espírito Santo está nesse lugar dentro da sua vida. E eu tenho uma palavra para você nesta manhã. E não é só para as pessoas que estão aqui à frente. Assim Deus manda dizer. O Espírito Santo está aí onde você está também. E a partir de hoje, Ele vai começar a transformar a sua vida. Deus tem uma obra para fazer através da sua vida. E Ele não vai parar enquanto essa obra não for completada. Há pessoas aqui nesta manhã que estão fugindo. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus está criando, colocando muros para trazer você de volta aos propósitos dele. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã como homem de Deus. Não tem mais jeito para a tua vida. Não tem mais jeito para a tua vida. Porque o Espírito Santo que está dentro da tua vida, Ele só sabe glorificar